vamos falar agora, vamos entrar na pauta política, na eleição para a mesa diretoras do Senado e da Câmara. Em primeiro lugar, no caso do Senado, né, nós vamos já destacar o resultado da eleição ocorrida na tarde de hoje, né, na qual o aliado do Bolsonaro, o senador Rodrigo Pacheco, né, que tem imagem aí, a produção vai colocar para a gente, né, que disputou com a ele que é do DEM, de Minas Gerais, né, disputou aí com a senadora Simone Tebet. Né? Essa imagem aí mostrava, não é o resultado ainda, os blocos de apoio que se formaram em torno das duas candidaturas. Né? Então, do lado do candidato do Bolsonaro, né? O candidato do DEM, 9 partidos, né? Vocês estão vendo aí os partidos PSD, progressistas, PT, né? O PDT, né? O PL e outros aí. Bom, então, ao lado da direita, né? Vocês viram aí, alinhado com a direita, né? O DEM, o PSD, o Republicanos, né? O Partido Social Cristão, apareceu aí o PT. Bom, do lado da senadora do MDB, supostamente haviam 4 partidos, né? Dentre eles o Podemos, o PSB e o MDB. Mas, na realidade, essa frente aí, o próprio MDB abandonou a candidatura da deputada, né? Porque eleição no Congresso é dia de traição, né? E antes mesmo da eleição acontecer, vários dos caciques do MDB, o partido especialista em traição, né? Que o diga aí o ex-vice-presidente da República, o Michel Temer, se bandeou para o lado do candidato do Bolsonaro, que obteve 57 votos, né, contra 21 da senadora Simone Tebet. Né? Então, um primeiro aspecto importante, né? Bom, o Rodrigo Pacheco é o candidato não só do Centrão, né? É bom lembrar o seguinte, que o Senado nunca foi dirigido desde da chamada redemocratização, da volta do final da ditadura militar, o Senado é dirigido diretamente pelo DEM e pelo PSDB, pelo MDB, desculpe, né, que foram os 2 partidos aí que fizeram dobradinha. Bom, e na Câmara, nós vamos falar daqui a pouquinho da Câmara, o PT, né, a esquerda apresentou como justificativa que tinha que apoiar um candidato apoiado pelo DEM, naquele momento, pelo menos, e pela direita, porque se tratava já contra Bolsonaro. Né? Mas, do federal, o que a gente viu, né, tem aí a imagem do líder do PT, o Rogério Carvalho, né, que eu não sei como é que ficou aí o resultado, a distribuição de cargos, mas ele foi o próprio Rodrigo Pacheco, que aparece aí à esquerda, né, na foto, na distribuição de cargos, já anunciou que o PT ia ficar com a 3ª secretaria do Senado. Né? E está aí a paga, né? É menos que as 30 moedas do Judas. Né? O Judas devia ser um morto à fome lá da época lá da Galileia, né? E 30 moedas podia parecer que fosse alguma coisa. O PT vai receber aí a 3ª secretaria que cuida das passagens aéreas da mesa diretora do Senado, né? Um carguinho, né? Enquanto aí os partidos que o PT apoiaram, o próprio DEM, está negociando aí ministérios com o Bolsonaro, né? E pior do que isso, né? Muito pior do que isso, né? A política de referendar um candidato golpista, né? De toda a direita que deu o golpe, que votou aí a cassação, a derrubada criminosa da presidenta Dilma, né, que apoiou e apoia aí a cassação dos direitos políticos do Lula. Né? É o resultado da eleição no Senado,
expressão muito clara da crise da ala do bloco, né, que tenta se construir como dentro da burguesia, que procura se construir como uma alternativa ao bolsonarismo, né? Veja que, de fato, eles não conseguiram nem ter um candidato para competir, né? Porque o MDB, na hora H, pulou fora do barco, né? E provavelmente aí os 21 votos que a Simone Tebet teve aí foi de gente que ficou magoada dentro dos partidos aí, porque não conseguiu a famosa boquinha, né? O voto no Senado foi secreto, o uso de voto impresso, né? Havia outros candidatos que desistiram, candidatos aí rompidos diretamente com o bolsonarismo, o caso do Cajuru e do Major Olímpio, né? Que renunciaram e apoiaram a Simone Tebet, mas isso aí não mudou nada porque eles não tinham voto nenhum, né? E a imensa maioria dos votos aí foram dados ao candidato do Bolsonaro, né, que saiu por cima da carne seca no Senado, numa aliança com setores mais reacionários, né, e com o apoio, né, diga-se de passagem, da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, numa operação verdadeiramente vergonhosa. Bom, eu vou só levantar alguns dados da eleição da Câmara e aí passo para o Edson me ajudar aí a analisar, a tratar desse tema. A eleição da Câmara ainda não começou, né? Quando a gente estão sendo feitos aí os discursos, em princípio tem 9 candidatos, né? Mas obviamente que 7 deles eram desde o começo apenas figurantes, né? E candidaturas colocadas aí para negociar cargos e vantagens, né? O que foi reconhecido até por uma das candidatas, né, da esquerda, Luísa Erundina, né, que, diante do processo de lançamento da sua candidatura, a candidatura dela foi contestada por próprios companheiros deputados do PSOL, que disseram que o melhor era apoiar diretamente o Baleia, né, junto com o PT, para estabelecer uma negociação. Mas aí teve gente que falou, como a própria Erundina, o Ivan Valente, que negociar no segundo turno e que era melhor ter um candidato próprio, porque isso aí facilitava, melhorava as coisas na negociação. Quer dizer, quem ficou de fora também da chapa, seja da chapa do Arthur Lira, seja da chapa do Baleia, né, não é porque não estava negociando, é que queria buscar melhores condições de negociação, né? A tal ponto que a Luísa Erundina disse que isso aí era fisiologismo no PSOL, né? No que ela foi retrucada por outros deputados do PSOL que não negaram que fosse fisiologismo, apenas disseram que a Erundina ela tinha autoridade para falar de fisiologismo, porque ela era especialista no assunto, né? Já que ela rompeu com o PT, né? E foi para se tornar ministra do governo do vice do Collor, Itamar Franco. Bom lembrar que o governo que ajudou a eleger, né, que teve como candidato nas eleições o Fernando Henrique Cardoso, né? Então a Luísa Erundina foi lá ajudar o governo, o tampão do Itamar Franco, que finalmente, né, ajudou a eleger o FHC, né? Então, os próprios deputados do PSOL disseram para a Erundina que se de fisiologismo ela entendia bastante. Pois bem, bom, a eleição deve entrar, pode ser que entre até pela madrugada, né? Mas o fundamental é o seguinte, já são favas contadas por todos, né, de que o candidato do PP, né, de Alagoas, o Arthur Lira, candidato apoiado pelo Bolsonaro e pela maioria do Centrão, do chamado Centrão, deve levar a eleição, se não no primeiro turno, né, mas com certa facilidade. Porque ontem, por exemplo, até o próprio partido do presidente da Câmara, o DEM, né, o partido do Rodrigo Maia, rachou com a chapa do Rodrigo Maia, e só não declarou apoio diretamente, não entrou no bloco, né, a maioria dos deputados do DEM declararam apoio ao Arthur Lira, né, pelo menos 16 de 31, mas tem gente dizendo que são mais de 20
né? O presidente do DEM, o ex-prefeito de Salvador, o Antônio Carlos Magalhães Neto, está metido até o pescoço na negociação, né? E o partido não declarou, não votou, teve uma reunião da executiva, né? E adotou a posição de neutralidade para não participar diretamente do bloco, porque o Rodrigo Maia, inclusive, ameaçou que se isso fosse feito, ele ia aceitar a abertura de processo de impeachment como último ato dele na Câmara dos Deputados. Coisa que, obviamente, era uma bravata que ele não fez, né? Então, é dado como favas contadas aí a eleição do Arthur Lira, que pode acontecer, inclusive, em primeiro turno, e é uma derrota estrondosa, né, da frente da burguesia que procura construir aí uma alternativa ao bolsonarismo, né? Substituir o bolsonarismo aí, preparar a substituição do bolsonarismo em 2022. O Bolsonaro, com isso, ele derrota aí, tem uma foto aí, essa imagem aí, é interessante, produção. É o Dória, quando ele reuniu aí na vacinação, 3 ex-presidentes da República, né? O Fernando Henrique, o Sarney e o Temer, né? No último dia 25. Então, o Bolsonaro, a frente bolsonarista está derrotando essa frente de múmias, né? Que apoiou o Baleia, né? E contou com o apoio da esquerda, né? Então eu vou chamar o Edson para ele comentar essa situação, porque finalmente, veja só, muita gente aí tentando dizer que o problema foi que o Bolsonaro comprou Deus e o mundo. Obviamente que isso aí, compra e venda de deputados, é uma rotina do Congresso. Não foi esse o fator decisivo. O fator decisivo, em primeiro lugar, é que a burguesia não conseguiu se unificar contra o Bolsonaro. Agora, o mais importante nessa eleição na Câmara é a desmoralização total da esquerda, né? A esquerda que seguiu aí a reboque do Rodrigo Maia, né? Dizendo que era para impor uma derrota, deixou de apresentar uma alternativa, e na reta final, nem o DEM, nem o PSDB, o presidente do partido, aí, o Dória, teve que ameaçar o pessoal, e deve ter comprado os deputados aí para o cara não sair e falar, não, segura a onda. Você pode até votar no candidato Bolsonaro, mas vota escondido. Não vamos aprovar aqui que o DEM vai apoiar o outro lado. Mas finalmente, né, finalmente todo mundo vai ficar do lado do Bolsonaro em troca de cargos e vantagem, porque não há unidade, né, na burguesia, e o principal partido do bloco do Maia ficou sendo simplesmente o PT, né, e os outros partidos da esquerda que vão votar, estão declarando voto aí no Baleia. Vai lá, Edson. Desmoralização total da política de frente ampla, né? É a crise da política de frente ampla, né, Toninho? Que chegou até, com êxito, né, arrastar o PT para defender a política de frente ampla, apoiando o Baleia Rossi, mas no final, agora que hoje, né, tá acontecendo as eleições aí para presidente da Câmara de Deputados, se comprovou que essa esperteza, né, entre aspas, da esquerda de tentar impedir que o candidato, supostamente, o candidato que apoiaria a política do governo, a política do Bolsonaro, o Arthur Lira, ganhasse as eleições para evitar que o governo golpista, o governo de extrema-direita, o governo fascista, o governo do diabo, controlasse também o Congresso, se mostrou uma verdadeira farsa, uma verdadeira mentira, né? E o Congresso Nacional ele é organizado através, como a gente já vem falando várias vezes aí, né? O toma lá da cá, né? Como o Lula disse uma vez, 300 picaretas com anel de doutor. E aí o Bolsonaro adiantou-se ao processo e, obviamente, através do controle aí de toda a estrutura do Estado e tudo mais, comprou vários deputados aí para votar no seu candidato Arthur Lira, que fez com que abrisse a maior crise no DEM e até no PSDB, né? Que era a chapona aí que estava defendendo o Baleia Rossi, né? FHC,
PSDB, Maia, Solidariedade e até o PT. E aí está tudo indicando que o Arthur Lira vai ganhar as eleições para a presidência da Câmara de Deputados, o Bolsonaro vai ganhar, já como você até disse, já ganhou até no primeiro turno do Senado, mostrando a falência, né, dessa política de frente ampla que o PT se emblocou, né? E o Rodrigo Maia, que é um dos articuladores da Frente Ampla, junto com o Dória, que seria o beneficiário, né? Seria o candidato da Frente Ampla para 2022, já estão ameaçando aí. O Rodrigo Maia já anunciou que vai, como você disse aí há pouco, que vai querer dos, sei lá, mais de 50 processos de impeachment que ele sentou em cima, vai reabrir algum desses processos de impeachment para ameaçar os deputados do DEM. E, além disso, ameaçou até o presidente do DEM, o ACM Neto, de que ele teria também a possibilidade até de sair do DEM, né? Mostra a crise toda aí do regime político, mostra que os golpistas não se entendem entre eles mesmos, né? Mostra que o que vale na política nacional é o toma lá da cá, que inclusive boa parte do PT entrou nessa jogada, e mostra aí a vergonha da esquerda, né, Toninho? Se acontecer isso, né, ó, o que tudo indica que vai acontecer, do Arthur Lira ganhar as eleições, mostra que o PT entrou numa das piores jogadas que eles já realizaram no Congresso Nacional, né? De não lançar candidato próprio, apoiar uma política de defesa dos golpistas, da Frente Ampla, e por nada, né? Porque tudo indica aí, os deputados do DEM já foram liberados para votar no candidato que quiser, está livre a bancada para votar, mesmo com o Dória também anunciando a intervenção no PSDB, o PSDB também tudo indica aí que, devido ao fato de vários deputados estar propinados aí para votar no Arthur Lira, vão votar no Arthur Lira, mostra aí a crise, a falência da política burguesa, da política golpista, da política da Frente Ampla, que o PT adotou, né? Deveria ser uma lição aí, eu acho que não sei se dá para dar aquela, que nem um carro que vai fazer o cavalinho de pau, né? Não sei se dá para fazer um 360 graus e a esquerda se desvencilhar nesse momento dessa política, né? Mas o que mostra aí a falência de todos aqueles que apoiaram essa política frente amplista aí, que só mostra que a única saída mesmo para a classe operária é a sua independência de classe, se desvencilhar dos golpistas e mobilizar o povo na rua pela luta contra o golpe, pela luta contra a Frente Popular, Frente Ampla, né? Lançando o Lula candidato a 2022. É isso aí. O Rodrigo Maia, né, nas suas últimas declarações aí, entrevistas e tudo mais como presidente da Câmara, ele está anunciando aí que vai se dedicar ainda mais à constituição de uma chapa, né, do chamado Centro, né, contra Bolsonaro aí para 2022, que é o que ele vem se apresentando aí como um grande articulador. Acho que é importante a conclusão apresentada pelo companheiro Edson aí, a esquerda precisa se soltar dessa política, né, precisa caminhar com pernas próprias, né, deixar de andar com as pernas de pau da direita, né, golpista, se libertar, deixar de fazer o jogo de certos setores da esquerda que dizem que para combater Bolsonaro, né, tudo vale se aliar com o capeta, com o demônio, com o Beelzebub, com o diabo, né, para combater o Satanás do Bolsonaro, o que evidentemente está longe de ser realidade, né? Esses senhores aí que são sócios do Bolsonaro no massacre, no genocídio ao povo brasileiro, é a frente aí que participa o Dória, né, o genocida de São Paulo,
né, o farsante da vacina, o próprio Maia, que foi aí, nos últimos anos, uma peça fundamental, né, da articulação da direita para aprovar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que nunca mereceria ter o apoio, né, liderar o bloco de oposição. Até porque eles não são oposição coisa nenhuma. Né? Veja que hoje ele encenou com esse negócio de encaminhar o impeachment, mas nem sendo derrotado aí pelo bloco do Bolsonaro. Por quê? Porque eles são políticos que eles têm consciência de classe, né? E a burguesia quer e precisa do Bolsonaro nesse momento, né? Toda essa encenação aí, a gente vê muita gente da esquerda iludida, né? Porque vai lá um comentarista da Globo e fala: o Merval Pereira, agora vai, agora a Globo está a favor, agora o PSDB. A gente tem que deixar de se iludir, né, com esse ato que a burguesia faz regularmente, né? E a classe trabalhadora precisa acreditar nas suas próprias forças e sair às ruas, né, superando essa política, como o Edson falou, e dar um cavalo de pau. Tem que desviar à esquerda, né, sair, romper com essa política de ficar aí colado no vagão, na locomotiva da burguesia, né, e trilhar um caminho próprio, né, romper com a burguesia. Esse é o caminho, tem que ser a lição da desmoralização, da derrota imposta hoje à esquerda no Congresso Nacional. E, finalmente, até os cargos aí que o pessoal estava esperando receber algum cargo importante, né? Vamos ver o que vai sobrar. Amanhã nós vamos falar disso daí, o que vai sobrar para o PT na Câmara, mas, com certeza, nada que compense, né, a enorme desmoralização que essa política de ficar grudado aí na direita compense e pague. Né? Como, repetindo a frase aí do Barão de Itararé, né, o homem vale também para o partido. Né? Vamos parafrasear. O partido que se vende não vale aquilo que recebe. Né?